Não consigo ver, estou fazendo um teste aqui pelo YouTube, ainda não consigo ver quem está participando, mas eu vi que teve coraçãozinho aqui. Já começamos oficialmente a nossa jornada interior Ilumine-se. Essa aula é essa aula de apresentação, é essa aula de boas-vindas, onde eu quero apresentar para você esse programa, esse projeto que me transformou. Eu sou Gabriela Jesus, professora de desenvolvimento pessoal e espiritual. Hoje eu sou professora de desenvolvimento pessoal e espiritual, mas eu já fui professora alfabetizadora, trabalhei muitos anos, 14 anos na Escola do Jardim Montanhês, como professora, diretora, já trabalhei em escolinha infantil, 5 anos da minha vida com escolinha também infantil, então eu já tenho uma trajetória de quase 20 anos de educação, e agora eu falo que eu rompi os muros da escola, porque sempre tive dentro de mim essa vontade de ensinar além do conteúdo. Essa vontade de ensinar as pessoas a viverem melhor, porque eu sempre me achei assim muito leve. E eu sempre achei a vida muito tranquila, uma vida muito gostosa. E eu falava assim, gente, as pessoas precisam também aprender isso. Parar de levar a vida tão duramente. Começar a enxergar dos desafios, possibilidades de superação, e não como se a vida fosse um enorme fardo. Então, essa empatia, compaixão, resiliência, força, fé, sempre foi algo muito latente em mim. Mas é engraçado que, até certo ponto, eu ainda não conseguia viver isso plenamente. E é aí que a nossa história começa. Eu quero falar para vocês, então, como surgiu essa jornada interior. E antes, nós vamos definir o que é uma jornada interior. E eu quero ler um texto que eu fiz para minhas meninas que participaram da jornada interior Ilumine-se, e agora eu quero compartilhar com vocês também. Essa aula aberta é para eu poder mostrar para vocês todas as maravilhas de quem tem se iluminado, de quem tem buscado esse desenvolvimento que é também do seu interior, esse desenvolvimento pessoal. É muito importante, sim, a gente investir em nós, curso, formação, graduação, um emprego melhor, se vestir melhor, estar mais bem arrumada, mas é essencial você também saber que o seu interior precisa ser tão cuidado quanto o seu exterior. Não adianta nada você estar com uma casca bonita, mas em seu interior está completamente amargurado, abatido, triste. Então nós vamos aprender a fazer esse meio de campo. Nós vamos aprender a cuidar desse interior, a cuidar de você por inteiro. Então, o que é uma jornada interior? Uma jornada interior é um caminho sagrado de volta para si. É quando você deixa de buscar fora as respostas que já existem dentro de você. É descer aos porões da alma, encarar as sombras e acolher feridas, curar memórias. E então, com fé e sabedoria, reescrever a sua própria história, com luz e verdade. É um ato de coragem, rendição e renascimento. É onde a mulher comum encontra a sua essência. E como é importante a gente estar nesse caminho de encontrar a nossa essência. Eu tenho percebido que muitas de nós, muitas mulheres, têm estado em um caminho de aprovação exterior. A gente tem buscado muito aprovação, muita experiências exteriores, muitas pessoas que se comparam, e nós começamos a achar que temos que ter o cabelo tal, se vestir da moda tal, ter os lábios tal. Vocês já repararam que nós estamos vivendo em um padrão? E onde tem padrão, não tem essência. E a gente se perde. E apenas sobrevive e apenas existe achando que está tudo bem. Como é importante, e se faz importante nesse momento agora, você começar a descobrir a sua essência. Você começar a descobrir e perceber por que você veio, para que você veio e o que você está fazendo aqui. Nós estamos aqui hoje, nessa jornada interior, buscando essa essência. E eu falo que a partir do momento em que eu encontrei essa minha essência, eu passei a viver não só a minha melhor versão, mas essa versão iluminada. Essa mulher que passou a ter uma visão de vida tão diferente, tão mais ampla, tão mais forte, mas ao mesmo tempo realista. E eu quero passar isso para vocês. Eu falo que a minha missão agora, com a minha empresa de educação, o Instituto de Desenvolvimento Educacional, é poder formar mulheres onde todos batam o olho em você e todo mundo fala assim, você tem a essência de Deus.
essa mulher tem um brilho diferente. E é esse brilho de quem encontrou a sua essência. É esse brilho de quem vive a sua verdade. É esse brilho de quem não precisa se moldar aos padrões. É esse brilho de quem tem o seu interior completo. Então eu quero que dentro dessa missão, dentro dessa jornada, você possa se reencontrar. Eu sei que tem muita gente que está perdida de si mesma. Eu sei que tem muita gente que não está mais conseguindo viver a sua essência. E esse caminho de jornada interior é esse caminho de volta para essa sua essência. Uma das minhas alunas, a Rai, postou um depoimento tão lindo que ela falou assim, olha, com a jornada Ilumine-se, eu consegui encontrar aquela Rai lá de trás. Aquela Rai que brincava, aquela Rai que era alegre. E o que acontece ao longo da nossa jornada? Tudo aquilo que a gente vive vai nos carimbando de uma forma positiva ou negativa. Só que nós somos seres humanos. E quando a gente não tem todas as nossas estruturas bem estabelecidas, todos esses carimbos que são negativos, eles ficam em nós como fardos, como peso. E aí, todas as decisões que a gente precisa tomar, a gente não toma mais com aquela coragem de criança, não é? Criança, às vezes, que é corajosa, vai lá e faz e acontece. Não. A gente lembra de um fato, opa, isso já aconteceu, deixa eu tomar cuidado. E a gente fica com um pouquinho mais de receio. A gente vem carregando alguns fardos que vão, ai, não, isso já aconteceu, deixa eu me fechar aqui, deixa eu me blindar para que isso não aconteça de novo. Todos esses carimbos negativos. A partir do momento em que não são devidamente trabalhados e bem trabalhados, em vez de serem lições, em vez de ser bênçãos, são fardos. E que te impede de viver uma vida realmente feliz, plena e realizada. Então é por isso que essa jornada interior, ela vai lá resgatar todos esses seus traumas, tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que te carimbou de uma forma ou de outra. Só que a gente aprende a ressignificar. A gente aprende dentro dessa jornada interior que aquilo que você viveu não te define. Que aquilo que você viveu não precisa mais ser um bloqueio para a sua vida. Aquilo que você viveu vai ser encarado a partir de agora como uma bênção que vai te permitir evoluir, vai te permitir amadurecer, vai te permitir tomar melhores decisões e não se bloquear, e não se paralisar e não se travar. E não viver uma vida pautada por aquilo que te aconteceu e deixando de ver todas as maravilhas e possibilidades que Deus tem aí para frente. E como é lindo, né? Ser uma pessoa que vive esse esplendor, essa beleza de Deus. E é isso que essa jornada interior faz por você. E como é que surgiu, então, a minha jornada interior? Eu vou explicar um pouquinho da minha história. Algumas das minhas meninas já conhecem, mas é sempre importante a gente repetir, porque a gente tem a referência. E quando a gente tem algumas referências, a gente lembra que não foi só comigo que aconteceu. A gente sabe que se uma pessoa venceu, se uma mulher venceu, você também vai poder vencer. Você também vai poder transcender os desafios que você tem na sua vida e todos nós temos, né? Então, essa jornada interior, ela começa sempre com uma dor, né? Todas nós temos essas dores. Todas nós carregamos esses fardos. E é engraçado que eu vivi uma dor também. No meu caso, foi uma dor de traição. Qual é a dor? Qual é o fardo que você carrega? Qual é aquela dor que te prende, que te pesa, que tem te adoecido? Qual é a dor que tem te impedido de viver uma vida que é realmente feliz, plena e realizada? Aquilo que não te larga, aquilo que você está sempre lembrando, aquilo que está sempre te amargurando o peito. Essa minha dor, ela estava me travando a tal ponto que eu sabia que era essa dor que estava me travando, eu sabia o quanto estava doendo, eu sabia que esse era um fardo que eu não precisava carregar, que eu precisava abandonar, só que eu não conseguia. E eu sei que você também deve passar por isso. Tem muita coisa que a gente vive que a gente sabe que não é bom. A gente sabe que isso não faz bem. Mas a gente também não consegue desapegar disso. E foi num momento desse de dor, mas já cansada de sofrer,
E assim, eu sempre estudei desenvolvimento pessoal, eu sempre fui de estudar desenvolvimento pessoal, sempre tive uma espiritualidade, sempre tive muita fé. Mas eu não estava sabendo usar o meu conhecimento para poder transcender esse desafio. Eu carreguei por 9 meses essa dor. Dor de traição, dor de mágoa, dor de ressentimento. Quais são as dores que você tem carregado com você? Quais são as dores que você tenta soltar, mas ainda não consegue sozinho? Foi no auge, então, dessa dor que numa noite eu pedi a Deus, Deus, eu não consigo mais. Eu preciso avançar, eu preciso sair desse lugar. Eu preciso ter a minha vida de volta, eu preciso ser eu novamente. Eu não me identificava mais, porque a minha mente era o dia inteiro pensando, por que isso aconteceu? O que eu fiz? O que eu fiz de errado? Por que fulano fez isso? Fulano não presta, ciclano não presta. E a gente vai remoendo mágoa, pensando em... A gente pensa o quê? Em tragédia, a gente pensa em vingança. Nós somos seres humanos, passa tudo isso pela nossa cabeça, são pensamentos involuntários. E acontece que quando a gente não vive tudo isso que eu vou te falar aqui agora, que eu estou te ensinando, o que a gente faz? A gente sucumbe a esses pensamentos. A gente não consegue agir diferente. A gente não consegue pensar diferente. E como é doloroso viver assim, né? Como é doloroso viver todos os dias pensando apenas em problemas, pensando em dor, pensando no desafio que é ter uma vida onde você não consegue dar um passo adiante. Você está sempre carregando um fardo do passado. E no momento, então, de profunda dor, eu clamei a Deus, Senhor, tira isso de mim, eu não aguento mais ficar pensando nisso. Eu não aguento mais ficar sentindo isso, eu preciso evoluir. Eu preciso transcender. E sabe o que veio para mim? Um versículo. Um versículo da passagem de Ageu. E eu nem conhecia essa passagem até então. E clamou forte no meu coração. E o que eu entendi, que começou a minha missão. E esse versículo falava, veja onde os seus caminhos te levaram. O versículo de Ageu falava sobre a destruição do templo de Israel, que o templo estava destruído. E a palavra de Deus veio para o profeta Ageu, porque o povo de Deus, o povo de Israel, estava preocupado em construir suas casas, suas próprias casas, de fino acabamento, estavam preocupados com suas próprias tendas, suas próprias casas, dando tudo de bom e do melhor para sua casa, enquanto o templo do Senhor continuava ali destruído. E a palavra do Senhor veio, veja onde os seus caminhos te levaram. Vocês se preocupam com as suas casas de fino acabamento, mas o meu templo está destruído. E várias coisas acontecem ao seu redor e vocês não percebem que sou eu chamando para que você volte a construir, reconstruir o meu templo. Nessa hora eu entendi que eu estava procurando só sobreviver. O meu interior estava destruído. Eu estava ali, aquela casquinha, trabalhava, me arrumava, tomava um banho, fazia aquela coisa, sabe, o básico do básico. Cuidava desse exterior, sabendo que por dentro eu estava destruída. E é engraçado que nessa palavra fala-se muito, olha, Deus falando, né? Depois vocês vão ler e ter a interpretação de vocês. Aqui eu quero passar a minha visão, porque foi a forma que me tocou. E foi a forma que me despertou. E nisso Deus falava, vocês bebem, mas não se fartam. Comem, mas não se satisfazem. Têm blusa, mas continuam sentindo frio. Trabalham, mas a carteira de vocês está sempre vazia. E vocês não percebem que sou eu chamando. Gente, olha que alerta que isso me deu. Meu Deus, sou eu. Eu estou sobrevivendo. Nada tem sentido. Não tem nada que eu como que me satisfaz. Eu não consigo ser grata pelo que eu como. O que eu bebo não me satisfaz. Eu não consigo estar ali, ter prazer, ter satisfação genuína em estar fazendo aquilo. Tinha, sim, momentos de alegria. Vamos lá, vamos sair dessa. Né? A gente sempre tem esses momentos em que a gente distrai a mente. Mas quando a gente volta para deitar no travesseiro, só a gente sabe a dor que a gente carrega. Quando a gente volta e deita a sós, tudo aquilo volta como essa alavanche de dor, de problema. A sua mente parece que vai te deixar louca. E nesse momento de dor, eu percebi
através dessa palavra, que o meu templo estava destruído. Assim como eu me encontrei nessa situação, eu tenho certeza que muitos de vocês também podem estar nessa situação. A casca, por fora, nós estamos bem. Como diz a palavra, né? O fino acabamento. Mas por dentro, é só você e Deus que sabe o quanto está destruído. Mas sabe qual que é a coisa mais linda dessa passagem? É que Deus fala que a glória do segundo templo será maior do que a do primeiro. Força, coragem, reconstruam o seu templo. E foi então que surgiu esse projeto, Jornadas Interiores. Então, o Ilumine-se é uma dessas jornadas interiores. O Ilumine-se surgiu a partir desse momento, em que eu pude perceber que um templo está destruído, e enquanto a minha mente, minhas emoções, meu comportamento, minha espiritualidade não tivesse uma volta de 360, não mudasse completamente, eu também não conseguiria reconstruir o nosso templo, o meu templo. E hoje é o que eu faço aqui. Dentro dessa jornada Ilumine-se, a gente vai olhar para tudo aquilo que vai te dar a estrutura certa, para que você tenha o seu templo reconstruído. Quando a gente está no deserto, quando a gente está com nossos templos desconstruídos, a gente não consegue olhar adiante. A gente sobrevive e acha que está tudo bem. A gente está no deserto e proclama que é assim mesmo, a vida é esse desafio, apenas. Será? Vou ler no final depois um versículo que vai fazer sentido em tudo isso que eu estou falando aqui com vocês. Reconstruir os seus templos é você começar a olhar agora mais para si. É começar a perceber e reconhecer que você tem carregado fardos demais. É você saber que no mundo de hoje, cuidar da sua saúde emocional e mental é essencial para que você consiga construir uma vida que eu chamo de feliz, plena e realizada. O meu marido tem uma coisa que eu amo muito. Ele fala sobre ter estabilidade para ir além. O meu marido fala que, em mecânica, esse conceito de estabilidade fala você ter uma segurança para poder ir além. Ter a segurança. Um carro precisa ter a segurança e estar estável para poder atingir uma velocidade maior. Um avião, ele precisa de estabilidade para ele conseguir voar. Nós precisamos de estabilidade para conseguir avançar e ter uma vida mais feliz, plena e realizada. E essa estabilidade, ela não vem só com tudo que é exterior, um bom emprego, uma boa casa, vestir bem, comer bem, tá? Isso é essencial. Para quê? Para a gente viver, desfrutar, sobreviver. Mas o que faz diferença na sua vida é aquilo que é interior. E sabe por quê? É isso que nunca vai te faltar. É isso que nunca vai acabar. Você já viu aquele versículo que fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Na verdade, a essência desse versículo é: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Porque quando a gente tem o Senhor, a gente não tem falta de nada. Mas algumas coisas nos faltam, sim. Pode nos faltar comida, pode nos faltar uma casa, pode nos faltar uma pessoa, pode faltar um relacionamento maravilhoso. Mas quando nós estamos bem com o Senhor e quando Ele não nos falta, esse versículo faz todo sentido. O Senhor é meu pastor e de nada eu terei mais falta. A gente aprende a deixar os nossos fardos nele. A gente aprende que os nossos fardos são tudo aquilo que a gente teima em carregar e ele está aqui nos chamando para a vida. Vida em abundância, vida plena. E é o que eu falo, uma vida feliz, plena e realizada. Nós vamos aprender melhor o que é esse conceito de vida feliz, plena e realizada dentro da nossa jornada. Mas o que eu quero forçar com você aqui é sobre essa questão dos fardos. Quando eu te falo, então, que é possível ter essa vida, que é possível confiar no Senhor e saber que nada mais te faltará, ou que você não vai ter mais falta de nada, você vai ser uma pessoa completa. Você vai ser uma pessoa que está realmente cheia de si, cheia de Deus. E tem a felicidade já dentro de si, porque ser feliz é ter Deus dentro de você. Ser plena é saber que está em você
a capacidade de viver tudo aquilo que você pode viver e tudo aquilo que Deus te propiciar. Ser realizada é saber que você tem força suficiente para conquistar tudo aquilo que você sonha. Mas é engraçado que a gente precisa tanto, tanto, tanto ter esses pilares bem estabelecidos. Ter essa estabilidade. A gente precisa estar alinhada com essa verdade. E quando eu falo dessas verdades, verdades hoje que eu vivo, eu consigo ter essa vida feliz, plena e realizada porque eu sou completamente conectada. Presta atenção, eu não estou falando que minha vida é perfeita. Passo desafios, passo problemas, enfrento tudo o que precisa ser enfrentado. Mas sabe o que acontece? Nada mais te derruba. Uma vez que meu templo foi reconstruído, nada mais tem o poder de me derrubar. Porque o meu mental, meu emocional, meu comportamento, minha espiritualidade, eles estão estáveis. Eles foram reconstruídos na rocha. E a rocha que eu falo não é só Deus, mas é a gente aprofundar na nossa espiritualidade. Então, quando eu falo dessa jornada interior, eu não estou falando, nós vamos orar e Deus vai fazer a sua parte. Não, nós vamos fazer a nossa parte e Deus vai brilhar em nós. Uma jornada interior é para isso, é para você enfrentar e ver a sua fé com maturidade. E a maturidade vem da sua capacidade de agir com sabedoria. E quando a gente fala dessa vida, desse poder de realização, desse poder de ninguém mais te barrar, desse poder de que nada fora mais pode te atrapalhar, eu não quero que você se culpe. Por agora você não está conseguindo viver isso. Eu lembro que no meu momento de dor mais profunda, eu me culpava. Porque eu sempre fui dessa área de desenvolvimento pessoal. Eu sou neuropedagoga, conheço neurociência, conheço programação neurolinguística e eu não conseguia sair dessa situação de dor e sofrimento. E eu me culpava. Me achava fraca, me achava incapaz. E sabe o que faz todo sentido na nossa vida? É a gente estar com o nosso espiritual fortalecido. Porque não tem conhecimento que valha essa alma plena. Porque é a sua alma que vai sussurrando. Espírito Santo, né? A gente fala que o Espírito de Deus ele vai sussurrando para a nossa alma tudo aquilo que a gente precisa de direcionamento. E quanto mais conectada com a sua alma você está, mais sabedoria você tem para realizar tudo aquilo que está fora. E é desenvolvendo essa fé madura. E fé madura não é apenas aquilo que eu falo, eu sempre falava isso com as meninas da escola, tem muita gente que posta todos os dias um versículo bíblico, que tem uma lição de moral para todas as pessoas, que sabe interferir muito bem na vida dos outros, tem uma pregação linda, mas não vive aquilo que fala. É difícil pregar, é difícil viver. Uma fé viva não é a fé que você prega, é a fé que está dentro de você e você vive. É o testemunho que você dá da sua vida. E não precisa de você falar. Não precisa de você ficar falando nada, ficar contando das suas vidas, dos prodígios de Deus na sua vida. Sabe por quê? A sua vida é um próprio testemunho. O seu caminhar, o seu olhar, o seu falar, o seu sorriso, a sua alegria, as histórias que você conta, testemunham mais de você do que você ter que abrir a Bíblia ou ficar ali pregando. E é por isso que aqui também não tem religiosidade. Nós trabalhamos essa espiritualidade. Essa forma de encontrar a Deus dentro de você. Isso é despertar o seu espiritual. Essa é a sua jornada interior. Então, falando dessa culpa que a gente tem muitas vezes por não conseguir avançar, e era a culpa que eu carregava, porque conhecimento tinha muito conhecimento. Mas eu não conseguia aplicar esse conhecimento para sair daquela situação de dor. E sabe o que acontece? A gente se culpa tanto, e aqui eu quero já te aliviar. Eu já quero te pedir para que pare de se culpar. Pare de olhar para você como essa pessoa incapaz para qualquer coisa. Sabe por quê? Tudo aquilo que você ainda não vive, tudo aquilo que você ainda não fez, é porque você ainda não sabe como fazer. Mas a partir do momento em que você aprender como fazer,
A partir do momento em que você aprende um caminho certo para alguma coisa que vai te trazer um benefício, que vai te trazer uma leveza, você vai voltar atrás por escolha? Não, duvido muito. Uma pessoa que está em sofrimento porque ainda não consegue ir além. Não consegue ir sozinha. A Vanusa, minha coaching, ela sempre fala, sozinha você se sabota. E é mesmo. Esse caminho foi muito difícil trilhar e eu não teria conseguido transcender esse desafio, essa dor, sozinha. Fiz terapia com a psicóloga maravilhosa, Ana Cristina. Fiz depois coaching com o João Paulo, com a Vanusa. Por quê? Sozinho, a gente vai criando tanta historinha, tanta coisa, que a gente justifica nossos erros, nossos fracassos e as coisas vão passando. Mas quando a gente está acompanhado, a gente consegue ter mais direcionamento. E é isso que eu quero te dar aqui nessa jornada. Não se culpe, mas a partir do momento em que você tem essa luz, você tem que começar a olhar mais para essa luz do que para esses fardos. A partir do momento em que você sabe que tem uma forma de ser diferente, de fazer diferente, você tem que começar a olhar mais para esse campo de solução e menos para esse campo de desafio. Dentro da nossa jornada, eu ensino uma coisa que foi maravilhosa e as meninas tiveram resultados excelentes, que é essa questão do campo de desafios e o campo de solução. No campo de desafio, a gente não tem nenhuma estrutura mental, emocional, tá tudo aqui um turbilhão. A gente está vivendo em sofrimento, a gente sobrevive, a gente não sabe como lidar com as situações, a gente não sabe como lidar com as pessoas. A gente vive com os carimbos que nos colocaram durante a jornada. Então, todos os carimbos de traição, rejeição, abandono, falta, fome, tristeza. Você ouviu coisa que te machucou? Você viu coisas que te machucaram? Você sentiu coisas que fizeram com você. Então, toda essa humilhação, toda essa dor, toda essa rejeição, abandono, trauma, tudo isso fica falando, ecoando em você. E todas as situações que você toma na sua vida, inconscientemente você toma lembrando desse trauma. Esse trauma começa a te puxar para essa zona, te puxar para baixo. E nessa zona de desafio, a gente não consegue enxergar nada além de tudo aquilo que foi carimbado. Você vai achar que todas as pessoas traem. Você vai achar que homem não presta. Você vai achar que amigo é assim mesmo, não tem jeito de ter amigo. E você começa a ter uma vida ditada por esses desafios que você viveu e permanecem em você. Mas só que o que a gente faz aqui é transcender para esse campo de solução. Eu vou te mostrar os caminhos onde você vai reconectar-se com as suas emoções, onde você vai aprender a controlar a sua mentalidade, onde você vai aprender a ter comportamentos diferentes para poder viver além, ter essa estabilidade para poder ir além. Porque quando a gente fala que é possível você estar na zona de soluções, eu estou falando que aí você começa a viver, a pensar no que é uma vida mais feliz, plena e realizada para você. Você começa, como dizia a Raia, minha aluna, você começa a ser aquela criança, aquela menina lá de trás, que tinha sonhos, que tinha desejos, e começa a ver que é possível realizar esses sonhos e esses desejos. Isso é o Ilumine-se. E olha só como é importante a gente começar a observar, e olha, eu estou te entregando uma chave poderosa agora. Observe se você está vivendo no campo de desafio ou no campo de solução. Essa é a coisa mais importante que eu tenho para falar aqui hoje, nesse começo de jornada. Vou dar um exemplo que eu escutei ontem, vendo um curso que meu marido está fazendo com o Elton Euler. Achei um espetáculo. Um homem, ele foi dar o depoimento dele, foi perguntar por que ele não conseguia evoluir, por que ele não conseguia avançar. E ele contou uma história pessoal que faz todo sentido pra gente aqui agora, que ele fala assim, ele estava num momento de vida dele complicadíssimo, separado, sem dinheiro, falido, triste, chateado. Ele resolveu ir para casa de um amigo que joga basquete. Era final de um campeonato de basquete, ele foi para casa do amigo. A vida dele estava tão
Imagina-se no campo de desafio, que quem está no campo de desafio vive o quê? Desafio todos os dias. Indo para a casa do amigo, o pneu estourou. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu nem trocar o pneu. Depois, chegou na casa do amigo, o que ele fez? Começou a despejar no amigo que ia jogar, que estava indo para um campeonato de basquete, todos os desafios que ele estava vivendo. Mulher me deixou, tô sofrendo, tô sozinho, tô o quê? E o amigo, querendo ser empático, o que o amigo fez? Ô, meu amigo, não fica assim não. Também já passei por isso. Eu também já vivi isso. Nossa, eu vou te contar uma coisa que eu nunca te contei. E os dois se abriram em desafios. Resultado, o amigo foi para o campeonato e perdeu. Detalhe, ele era campeão invicto há 6 anos. E nesse dia, ele perdeu. Coincidência? Deu azar? Quando eu falo de campo de desafio, ele se torna um campo de desafio para tudo aquilo que você faz e interfere nos seus resultados, sim. Quando você está nesse campo de desafio, que é de lamentação, que é de orgulho, que é de mágoa, que é de raiva, que é de tristeza, que é de apatia, tudo aquilo que você faz também gera os mesmos resultados. Aí você acha, ai, que vida injusta. Ai, que vida ingrata. O Senhor não está me ouvindo. Deus não está falando mais comigo. A gente acha que a culpa é fora, né? Mas lembra daquela passagem que eu escutei? Veja onde os seus caminhos te levaram. No seu templo destruído, você não consegue ter uma visão melhor. E sem uma visão melhor, como é que você age melhor? Sem uma visão melhor, com esse templo destruído, como é que suas emoções estão? Como é que sua mente está? E o seu comportamento? Agora pensa, se um amigo, e isso serve para você, daqui para frente, não seja esse amigo que seja empatia de escutar a dor, não. E nem se trate também como um coitado para ficar passando a mão sobre as suas dores. A partir do momento, a partir de agora, com essa chave poderosa que eu te dei, você já sabe que existem 2 caminhos na vida. O campo de solução e o campo do desafio. E toda vez que você estiver nesse campo de desafio, ó, bola para frente, eu não posso mais pensar assim. E é simples assim. Mudar o foco do pensamento. Eu não posso mais pensar isso. Meu Deus, o que eu posso pensar? Em que eu tenho que pensar? Dentro da jornada eu tenho um protocolo onde a gente vai trabalhar toda essa transição do campo de desafio para o campo da solução. Mas sabe o que o amigo deveria ter feito? E é assim que você vai começar a se tratar ou fazer com quem tenta te puxar para baixo, com quem está no campo de desafio e quer que todo mundo esteja nesse mesmo campo de desafio? A empatia negativa, né? Eu quero que todo mundo, olha, eu tô sofrendo. Nossa, que tristeza. Ai, meu Deus, eu não merecia. Por quê? Por que isso está acontecendo? O que a gente faz? Campo de solução. Deus é mais. Deus é mais na nossa vida. Você é forte, você vai conseguir. Deus te deu essa oportunidade de te acordar. Nós vamos conseguir porque a gente olha para cima, a gente olha para o alto, a gente tem oportunidade, a gente tem família, a gente tem isso, a gente tem aquilo. Pensa. Uma coisa tão simples que a gente não faz. Uma coisa tão simples que é a gente elevar as pessoas e não querer rebaixar. É tão incrível quando a gente consegue perceber, e a partir de hoje eu tenho certeza que vocês já vão perceber. Vocês já vão perceber o que é o campo de desafio e o que é o campo de solução da sua vida. Mas quem está na jornada dentro comigo, a Bárbara está aqui, né? Ah, obrigada, Bárbara, Gisele, canal da Jura. Quem está aqui, você já tem essa chave poderosa. E dentro da jornada a gente vive esse protocolo para que você se transforme. O que é essa transformação? O que é esse iluminar? É você reconstruir o seu templo, para que você saia dessa zona de desafios. E uma vez que você sai da zona de desafios, é o que você reconstrói o templo que não vai mais ser derrubado. O templo onde a glória dessa segunda casa vai resplandecer muito mais, porque você edificou esse templo no Senhor. E esse protocolo é lindo, porque te reconstrói, porque te faz brilhar. E assim como a gente declara lá, ó, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta, isso passa a ser a sua verdade de vida. E quanto mais você está nesse campo de solução, o que é esse campo de solução? Você é mais otimista, você é mais corajoso, você é mais forte, você é capaz.
Você passa a ter esses pensamentos positivos. Mas você está vendo que eu não estou falando de ter pensamento positivo ou ficar assim, eu sou forte, eu sou corajosa. Não. Pensar, sentir, agir. É um trabalho interior. É esse trabalho que a gente faz de realmente transformação e iluminação. E quando você começa a sentir, a pensar assim, os seus resultados começam a te acompanhar. E é por isso que eu falo que as minhas meninas que estão passando por essa jornada estão tendo uma vida verdadeiramente iluminadas, porque a partir do momento em que saíram do campo de desafios e estão pisando no campo de solução, tudo o que chega na vida delas é solução. Se eu sou alinhada a Deus, e Deus é amor, Deus é prosperidade, Deus é perdão, Deus é bondade, Deus é alegria, Deus é felicidade, eu vou viver ao contrário disso por quê? Se uma vez que o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta, eu vou resmungar de alguma coisa que me falta, por quê? A gente aprende a ter as virtudes da mulher de Provérbio. A gente aprende a ter a sabedoria de Salomão. A gente aprende a ter o poder de cura, transformação, amor do próprio Cristo. Não foi ele que nos falou? Vós sois deuses? É isso. É isso. Eu quero dar um outro exemplo que foi da Débora. A Débora foi a minha iluminada. Quando a Débora chegou para o Ilumine-se, ela estava completamente deprimida. Ela era formada em estética, graduada, pós-graduada, mas trabalhava comigo na escola, secretária. E a área dela era outra. Ela estava ali quebrando um galho. Chegou um certo ponto que aquilo ali pesou tanto para ela que ela entrou numa depressão e depressão profunda. A Débora ficou muito tempo afastada. A Débora não conseguia se arrumar mais. Ela não conseguia mais levantar da cama, ela não tinha força para nada. E no começo da jornada, ela estava tão na zona de conflito, de desafios, que ela não conseguia ver nenhum avanço nela mesma. Mas quando a gente vai trabalhando os protocolos, e você vai percebendo cada passo que você dá, gente, uma força interior vai te brotando de uma forma tão grande, tão grande. Eu postei no meu Instagram como é que está a Débora hoje, linda, maravilhosa. Exonerou de um cargo que ela achava que bancava ela e teve coragem de assumir a sua carreira como esteticista. Está trabalhando na área dela. E isso aqui, ó, foi assim. Essa jornada é rápida. São 8 encontros. Em que, passando por esse protocolo, você também consegue viver essa transformação. É lindo, é maravilhoso ver esse renovo. E eu te afirmo com toda certeza, funciona, sabe por quê? Eu vivi tudo isso. Tudo isso que eu coloquei dentro dessa jornada interior Ilumine-se foi aquilo que me transformou e tem transformado a vida de outras mulheres. A gente aprende a se olhar com mais amor, com mais carinho. A gente aprende a reencontrar a nossa essência. A gente aprende a se priorizar sem culpa. Porque muitas vezes a gente está olhando só para fora. A gente tem tempo para a família, tem tempo para o trabalho, tem tempo para o filho, mas quando chega a nossa vez, dá aquela culpa, né? Nossa, estou descansando e tanta coisa para fazer. Ai, deixa eu abrir mão do meu cabelo, de fazer o meu cabelo, de arrumar a minha unha para levar esse dinheiro para tal lá. Tá. A gente faz isso? Faz. Mas quem estava na jornada aqui, quem participou de uma outra jornada, que foi da imersão Kiku, das imersões, eu falei sobre os sacrifícios. Quais são os sacrifícios errados que vocês estão fazendo aí? A gente se sacrifica em nome de, mas não percebe que aos poucos estamos morrendo. Vale a pena? Na jornada Ilumine-se, você aprende que o sacrifício, ele deve ser feito da forma certa. Ele é muito válido. Sacrifícios são maravilhosos. Sacrifício significa fazer algo para o Senhor, como se fosse para o Senhor. Mas quando a gente não faz o sacrifício da forma certa, a gente nem tem esse equilíbrio emocional, mental, a gente começa a falar assim, vou deixar de fazer isso em nome de. Para a gente é em nome de. Mas o Senhor está sendo honrado ali? Você está fazendo sacrifício, mas você não está feliz, sua família não está feliz, você não consegue mais ser presente? Será que esse sacrifício é realmente honrado? A gente aprende a fazer tudo para Deus. E sabe o que é o melhor?
A gente para de esperar resultado dos outros. A gente para de esperar o reconhecimento. Mas em contrapartida, nós somos reconhecidas e valorizadas. A gente aprende a ser presente. E não é presente só de estar de corpo presente, não. O que a gente faz? A gente se doa, a gente se sacrifica da forma errada, quer manter uma casa impecável, quer os filhos todos maravilhosos, impecáveis, tudo certinho, tudo tranquilo. A gente se desgasta, mas não consegue mais ter presença. E ter presença é estar alegre, é estar feliz com o que faz, é estar se divertindo no momento de divertir, é sentar com a sua família e almoçar pensando só nesse almoço, nesse momento gostoso, e não com a cabeça naquilo que você fez, naquilo que você deixou de fazer. Será que aquilo que ele falou tá me dando alguma pontada? Olha aí, cheio de trauma, cheio de fardos. A gente não tem mania de não estar presente. Então, ser iluminada é ter essa capacidade de voltar à sua essência. Ser grata. Estar presente em tudo que você faz. E não estar fazendo uma coisa aqui com a cabeça lá em outra coisa. E não estar ali ajudando seu filho a fazer, ou estar ali enquanto seu filho brinca, mas a sua cabeça está em outra coisa. Voltar para esse estado de presença. É reencontrar essa sua essência. E essa é a essência do Ilumine-se. Essa é a essência dessa jornada. Essa jornada é uma mentoria. E agora eu quero convidar vocês para poder fazer parte dessa jornada. Quero te convidar para poder fazer nesses próximos 2 meses. Toda quinta-feira, nesse mesmo horário, ter esse momento para você. Os momentos são lindos. Os momentos são gostosos. Eu sempre trago esse momento para você respirar. Esse momento para você olhar para você. Esse momento que você tem, e eu falo com as meninas, olha, é o seu momento de chorar. É o seu momento de desabafar. É seu momento de falar aquilo que você ainda não teve coragem. É seu momento de sonhar com as coisas mais loucas e impossíveis da vida. Porque é o seu momento. É isso que vai te trazer de volta para a vida. Eu quero mulheres iluminadas e não apenas existentes, não apenas sobreviventes. Jornada Ilumine-se, então. Tá, sim, um espetáculo e cada vez melhor. É a nossa 2ª edição. Quem tem meu Instagram, confere os depoimentos. Eu estou postando ao longo da semana alguns depoimentos, amanhã tem mais. E eu quero te pedir para viver essa transformação. Te pedir para que você saia dessa zona de desafios e de problemas que até então não te trouxe os resultados que você quer e comece a viver de uma forma diferente. E quem está falando, eu coloquei outro dia o meu antes e depois, né? Era uma mulher completamente insegura. Era uma mulher que, depois eu entendi por que eu fui traída, eu era realmente apagada. Eu não estou justificando não, né? Claro, traição é caráter. Mas quando o Senhor me falou assim, veja onde seus caminhos te levaram, eu comecei a tudo que eu faço agora pesar. E não jogar sua culpa no outro, eu consigo enxergar que foi também as minhas escolhas que me fizeram viver tais situações. Eu consigo perceber que quando eu estava na zona de desafio, eu também permiti que as situações acontecessem e eu fui só levando. Eu era apagada, eu era insegura, eu não tinha voz, eu não tinha vez. Eu tinha fé, tinha muito conhecimento, mas eu não sabia fazer nada de bom com tudo isso que eu tinha dentro de mim. Jornada interior é para isso. É para você percorrer todo esse seu interior e desabrochar tudo isso que você tem aqui dentro. Nós vamos fazer brilhar, nós vamos iluminar toda a sua potência. Me manda mensagem se essa jornada faz sentido para você. Me manda mensagem porque eu quero ter você nessa próxima turma. Me manda mensagem porque vai ser uma honra para mim compartilhar com você tudo aquilo que tem me transformado. E não apenas me transformou, mas tem me transformado. Eu quero que você se permita viver melhor, ser mais leve, voltar à sua essência, ter essa essência feminina, ter essa essência que é assim, leve, alegre, bonita, elegante, sensual. O que é que você precisa despertar em você? É isso que o Ilumine-se vai te trazer. Não vou te colocar empadronizada, não. Vou te trazer você de volta.
de acordo com o que você quer, de acordo com aquilo que você deseja, mas principalmente de acordo com aquilo que Deus tem para você. E olha, Deus tem uma vida maravilhosa para você. Deixa eu ler um versículo que eu falei que ia fechar tudo aquilo que eu falei hoje. E eu sempre me emociono a falar desse versículo. E assim, o meu compromisso é formar alunas que vivam isso daqui. Mulheres que vivam isso daqui. E quando você entra para essa mentoria, quando você entra para essa jornada, durante esses 2 meses, eu vou te ensinar a viver esse versículo aqui. Salmos 34:4. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele serão iluminados, e os seus rostos jamais experimentarão decepção. É isso que eu quero para você, porque é isso que eu vivo na minha vida. Quando eu falo que não tem nada mais que abale, é porque os meus olhos estão voltados para o Senhor, e o meu rosto não vai experimentar decepção. Vai vir chuva, vai vir tormento, tem frustração, tem momentos difíceis, mas eu não me abalo mais. Eu me permito viver as dificuldades, eu me permito viver, como diz o Senhor, né? No mundo tereis aflições, e eu vivo as aflições também. Mas eu aprendi a ter esse bom ânimo, porque hoje eu sou iluminada. E quando os meus olhos estiverem no Senhor, Ele responde. E Ele me livra de todos os meus temores e me faz ver a tua luz. E assim é com você. E assim será com você. Te espero nessa jornada interior. Te espero para ser uma iluminada. Te espero para viver esse processo que em 8 encontros vai conseguir despertar tudo isso. Vai conseguir te fazer ter uma vida que é realmente feliz, plena e realizada. Muito obrigada por estarem aqui comigo hoje. Obrigada pela participação. Me manda mensagem, por favor. Eu vou deixar essa aula salva, esse vídeo salvo, mas eu quero o feedback de vocês. Mas mais do que isso, eu quero poder ter a oportunidade de transformar a sua vida também. Eu quero ter a oportunidade que você seja iluminada. Bye, bye. Obrigada. Um grande beijo para vocês.